Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Quer vir aqui para o atendimento online, onde a gente vai bater papo, vou mergulhar aí na sua história para de fato tentar entender o que está acontecendo e assim conseguir te ajudar? É só você acessar o meu site www.andremassolini.com.br. Lá você vai ver todas as opções de atendimento, os valores, tudo certinho. Vamos então à pergunta dela que diz assim: Boa noite, querido André. Você acha que um namoro longo acaba virando rotina e pode perder o interesse? Veja bem, primeiro, vamos deixar uma coisa clara aqui. A grande maioria, para não falar todo, porque todo nem combina muito com a filosofia clínica e generaliza demais, mas vamos falar que a maioria esmagadora dos relacionamentos longos vão cair na rotina. E isso não é um problema, não é. Até porque é natural ter rotina, é natural. Quando você começa um emprego, você vai ter uma rotina naquele emprego. Quando você se muda para uma cidade nova, aquele começo é tudo novidade. Depois, o seu dia a dia naquela cidade, as coisas que tem a fazer naquela cidade se tornam uma rotina. O que vai definir se o casal ele perde o interesse ou se ele amadurece como casal é como esse casal age. Não é a rotina em si, ou seja, como que o casal lida com, esse relacionamento. Nos primeiros meses ou até nos primeiros anos, é natural que tudo seja uma novidade. Sabe por quê? Eu estou descobrindo o outro. E eu também estou me mostrando. O outro também, as coisas que eu vou mostrando, também são novidade para ele. Então, nós estamos numa descoberta. Então, tem curiosidade, tem química. Eu descubro um negócio da outra pessoa. Então, assim, até, claro, no sexo, que é natural, gente. É como se eu dei o exemplo de eu me mudei para uma cidade nova, tudo é novidade, sabe? Até o vizinho da rua de baixo. Por que vocês acham que tem aquele ditado popular que diz assim: bem, quando você é carne nova, você fugiu da rotina. Por exemplo, se você chegou numa balada, eu lembro quando eu era, jovenzinho que ia para balada, era fato, gente. Então, por exemplo, a minha região aqui é Dois Córregos, interior de São Paulo, Jaú, que é uma cidade maior aqui do lado, depois Bauru. Então, Bauru era a cidade maior que tinha uma balada gay grande, que concentrava então pessoas da região. Quando eu vim de Campinas, porque eu morava em Campinas. Quando eu vim de Campinas de volta aqui para o interior, e aí eu fui para essa balada em Bauru, então assim, era como se eu fosse um morador novo. Apesar de eu ser daqui, eu saí daqui com 18 anos, não tinha me assumido como gay. Quando eu voltei depois lá com os meus 26, 27, quando eu fui para essa balada, que aí sim eu já estava como assumido, então eu lembro que lá eu era novidade. Então, no primeiro momento, tinha um monte de gente querendo ficar comigo. Por quê? Porque você é novidade. E aquelas pessoas que já estavam lá, já estão acostumados, já virou rotina. Então, quando você é novidade no começo, é mais fácil mesmo. Tudo é descoberta. Agora, numa relação, com o tempo, você vai se acostumando com o outro. O cérebro, ele se acostuma. E aí, então, aquele pico de paixão, que é próprio da descoberta, do que é novo, ele vai cedendo lugar para o vínculo. O que é o vínculo? A parceria, o companheirismo, a cumplicidade, que é algo mais profundo. E isso, só o tempo pode fazer com que a gente atinja esse nível. Ou seja, o tempo. A rotina vai sendo estabelecida no tempo. Então, assim, aquela fase inicial da paixão e da descoberta, não tem como eu ter essa parceria, essa cumplicidade, essa segurança. Lá não tem como ter. Aqui tem. Então, escuta, olha lá. Ai, a novidade, não sei o quê. Não tem como ter isso aqui. Não é mais gostoso ter cumplicidade, companheirismo, segurança?
do que ficar só lá naquela euforia do começo, que muitas vezes aquela euforia depois me leva para o buraco, porque justamente eu não conhecia a outra pessoa e depois então lá eu fui descobrir o cafajeste ou a pessoa sem caráter que era. Então, veja bem, essa rotina que as pessoas estão chamando de rotina, isso não é desamor. Ah, caiu na rotina, perdeu o amor, perdeu o interesse. Então, isso pode ser entendido não como desamor, mas apenas uma mudança de fase. Ou seja, a paixão, ela vira afeto, ela vira estabilidade, ela vira amor. Agora, se o casal, no transcorrer desse tempo, que é o que vai caracterizando a rotina, se o casal, no transcorrer desse tempo, não alimenta a paixão, não alimenta a conexão emocional, o desejo, aí sim, essa transição pode parecer desinteresse. E por quê? Porque, tá vendo? O casal não alimentou isso. Essa conexão emocional, o desejo, que é muito importante. Eu até criei aqui, fiz até um esqueminha aqui, onde eu coloquei a diferença entre uma rotina que destrói e uma rotina que fortalece. O que seria uma rotina que destrói? A repetição automática, sabe? Repetição automática. Aquele cara ou aquela mulher que vai sair de manhã e já é tudo automático. Não, beijo, te amo, amor. É tudo uma coisa automática, parece que deu cordinha no robozinho e virou, né, os gestos automáticos. Nem para pensar no que está falando ou fazendo. Uma rotina que fortalece rituais afetivos, como jantares juntos, um boa noite carinhoso, eu falar o quanto a pessoa é importante para mim. Uma rotina que destrói, falta de curiosidade. É uma rotina que destrói. Uma rotina que fortalece, interesses compartilhados, conversas novas. Pô, eu atendo gente aqui, casal que tá junto há anos e a pessoa, ela não quer contar, aconteceu uma coisa no trabalho, ela tá sofrendo uma pressão no trabalho, a cabeça tá desse tamanho, tá explodindo, e ela não compartilha isso com o companheiro. Ah, porque eu não sei como ele vai reagir. Ah, não, gente. Como que eu posso, Pelo contrário, eu deveria chegar em casa e compartilhar as coisas que aconteceram. Então, vocês estão vendo? Eu falei para ela, querida, mas como assim? Eu não sei como ele vai reagir. Você realmente acha que é saudável eu conviver com um cara que eu chamo de marido e que eu não quero compartilhar, estou com a cabeça explodindo pela pressão que eu estou sofrendo no trabalho e ele acha que eu vivo plena e maravilhosamente bem, que o meu trabalho é fantástico, porque eu não chego em casa e não partilho nada, porque eu não sei como ele vai reagir. Rotina que destrói, falta de admiração. Rotina que fortalece, pequenas demonstrações de apreço, de cuidado, de carinho. Rotina que destrói, ausência de toque e desejo. Rotina que fortalece, manutenção da intimidade com criatividade. Então, escuta, o que a gente pode fazer para de repente dar uma inovada, dar uma apimentada na questão sexual do casal, por exemplo? Então, veja bem, o problema não é fazer as mesmas coisas. O problema é não sentir mais nada ao fazê-las. Então, veja bem, você não toma café todos os dias? Eu, por exemplo, eu acho que já faz uns 10 anos que o meu ritual e o meu café da manhã é o mesmo. Há 10 anos. Mas eu adoro, eu amo o meu café da manhã. Então você está vendo que o problema não é você fazer as mesmas coisas, mas você não sentir mais nada ao fazê-las. Então, o dia que eu não estiver mais sentindo gosto nesse café da manhã que eu estou fazendo, eu vou ter que tentar reinventar. Entendeu, gente? Essa é a questão. Você não toma café, você não almoça, você não janta. Eu reinvento algumas coisas, apesar de você ter essa rotina, desde que você nasceu. Café, almoço e janta. Então, assim, o interesse não é que ele morre, mas ele muitas vezes se apaga pela falta de oxigênio. Uma chama, a vela. Se você colocar um copo em cima dela, vai ter ausência de oxigênio,
a chama da vela apaga. Então eu preciso manter essa chama acesa, eu preciso ter oxigênio. Então tem algumas atitudes que reacendem essa chama. Surpreender o outro, gestos de carinho, um bilhetinho, eu deixar lá um bombonzinho com uma palavra, você sabe que eu te amo. São coisas que surpreendem a outra pessoa. Ter momentos de vida individual, principalmente quando estamos falando aqui de filhos. Tem casal, meu bem, que desde o momento que tiveram filhos nunca mais tiveram um momento de vida individual enquanto casal. Aliás, deixa eu até reformular melhor aqui porque minha cabeça veio outras coisas. Momentos juntos, vida individual. Aqui é importante, vida individual cai dentro daquele aspecto de que alguns vídeos eu trabalho aqui. Por exemplo, o cara gosta de jogar bola. É importante ele ter esse momento. Hoje mesmo, eu atendi um cara que ele, pelo amor de Deus, André, minha esposa, ela faz academia todos os dias e eu trabalho que nem um camelo. Eu não tenho tempo para treinar, porque eu chego em casa, eu estou exausto. Eu não tenho força para ir para academia. Aí no sábado que eu quero ir jogar bola, que é o período que eu tenho então para correr, para extravasar, e eu gosto, eu amo futebol. Pô, ela invoca. Ontem nós tivemos uma briga fenomenal, porque ela quis falar. Se eu falar que você não vai jogar bola, você não vai. Aí eu falei, nossa, mas chegou nesse nível? Chegou. Então você tá vendo? Tem que ter às vezes esse momento individual. Ela vai para a academia, ele não acha ruim, pelo contrário, ele incentiva, mas depois ele também precisa desse incentivo. E olha, o jogo de futebol não é todo sábado, tá? Vamos colocar esse adendo aqui. Então, tem coisas que eu preciso disso. E aí entra dentro do que eu falei de momentos de vida a dois. Então, vamos fazer uma distinção. Importância da vida individual, desde que sejam os limites. Eu não preciso ter uma vida individual indo para balada. Estou casado e quero ir para balada sozinho. Não é isso que eu estou dizendo aqui. E depois o momento de vida a dois. Como eu disse, tem casal que desde que tiveram filhos não tiveram um momento a dois mais. Vamos fazer viagem? Tudo em família. Certo? Quando as crianças são pequenas até concordo. A não ser que tenha aquela avó que é super avó e eu posso deixar as crianças com ela para que a gente possa viajar juntos. E ela quer, inclusive, né? Não é que eu vou jogar a criança lá. Agora, tem casais que não. Quanto crianças, não, nós temos que levar. Depois os filhos já estão aí com seus 10 anos, eles podem ficar com a avó, já estão com seus 10 anos, podem ficar com a avó, tal, tranquilo, mas o casal continua. Eles não voltaram a ter mais vida de casal. Parece que eles só conseguem ter momentos quando os outros estão juntos. Seja amigos ou seja, então, os filhos. E sabe uma outra coisa importante? Para muitas vezes reacender essa chama? Conversar do que cada um sente falta, sem acusações. É a gente sentar e conversar. O que eu sinto falta? Já parou? Já fez isso enquanto casal? Não fez? Então está na hora de fazer. Porque você pode ter certeza que você sente falta de alguma coisa e ele também. E presta atenção, sabe qual é o grande segredo? Amor não é só sentir. A gente ama, então parece que é só sentir, que é algo que já vai produzindo como se fosse uma mina, que não vai ter fim. Amor não é só sentir, é saber cuidar. Aliás, veja bem, muito mais do que saber cuidar, é escolher cuidar. Eu escolho cuidar da pessoa, eu escolho ter um gesto de carinho, eu escolho perceber que isso aqui, quando eu faço, nunca agradou a pessoa. E por que não agrada? E o que custa eu ter essa mudança? Sabe, a pessoa gosta, então, por exemplo, minha mulher gosta que quando eu tomo o cafezinho, ela não está pedindo para eu lavar a xícara, ela está pedindo para eu colocar a xícara na pia. Você está vendo? Olha como às vezes são coisas muito simples e tem casal que faz isso de birra, Então, amor não é só sentir, é escolher cuidar. Eu dei o exemplo, né, do homem que deixa a xícara, mas a mulher, por exemplo, o cara já falou milhões de vezes para ela, amor, não é só andar com o carro, tem que ver se não está acabando o combustível. Quando for abastecer, pede para o frentista verificar o óleo. Vocês estão entendendo? Então, são coisas simples, mas que vão desgastando uma relação. Então, eu escolho cuidar. Eu escolho o que desagrada o outro. Eu escolho ficar atento. Por quê? Porque com o tempo,
o relacionamento ele vai deixando de ser regido por aquelas coisas de impulso. E aí eu passo a fazer escolhas mais conscientes. Isso que eu estou dizendo. Do posto, da xícara na pia, eu vou fazendo escolhas conscientes. Porque o amor depois de um tempo, o que acontece? Amor depois de um tempo é manter o interesse por escolhas. Eu vou escolhendo fazer, então eu vou mantendo o interesse pelas escolhas que eu vou fazendo, que eu escolho fazer, ter atitudes, e não por sorte. Quando a gente entender isso, as coisas talvez comecem a mudar. Inscreva-se, fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilha aí com seus amigos. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.